Então, tá bom, vamos começando. Então, bom dia a todos. Hoje, a aula de departamento vai ser compartilhada, então, por mim, professora Maria Laura, que sou do departamento de obstetrícia, e pelo professor César Cabelo, do departamento de oncologia. E a ideia é tentar passar um pouco da experiência do serviço com câncer de mama e gestação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Cabelo, me avise a hora que estiverem enxergando a minha apresentação. Entrou. Tá ótimo. Entrou, só eu que não estou vendo só. Você só Aí. precisa colocar no modo apresentação. Já está na tela, Perfeito, só um minutinho. Acho que é naquela telinha do modo exibição, mas é que ele está aparecendo no meio da minha tela. A barra está me impedindo. Eu não estou conseguindo tirar essa barra e ela não está me deixando apresentar. Mas deixa eu falar uma coisa, onde tá cor de abóbora, eu estou vendo aqui, olha aqui na abóbora, aqui, aperta aí, isso. Não está indo? Vamos ver. Foi, né? Isso, acho que foi. Beleza, excelente, tá perfeito. Ótimo. Boa aula. Obrigada. Então, é um prazer participar da reunião de departamento mais uma vez, é um prazer ainda maior participar da campanha do Outubro Rosa no CAISME e, como eu disse, compartilhar um pouco da experiência no acompanhamento dessas gestantes. Eu, em conjunto com a professora Fernanda Surita, nós acompanhamos essas mulheres no ambulatório de pré-natal especializado do CAISME às quartas-feiras, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência dos últimos anos. Eu vou começar com essa foto que eu acho muito representativa, e é uma foto de uma paciente nossa do ambulatório, uma foto recente. Essa paciente autorizou a imagem, não só essa, mas algumas outras que eu vou mostrar ao longo da aula. E acho que ela reflete bem a importância do tema, uma vez que é sim possível engravidar após ou durante o tratamento de câncer de mama, e isso tem sido cada vez mais frequente. Ao longo da aula de hoje, eu vou tentar abordar um pouco sobre os principais desafios, o acompanhamento pré-natal, tratamento oncológico e um pouco sobre resultados maternos e perinatais nessas mulheres acompanhadas com câncer e gestação. Se vocês digitarem câncer e gestação, câncer de mama e gestação no Google, vocês vão ver que muitos casos aparecem, que é um assunto que tem entrado cada vez mais na mídia, inclusive com um filme recente estrelado aí pela Penélope Cruz, não sei se vocês assistiram Mama, mas fica a sugestão, porque é um filme muito bom. E eu acho importante tentar sempre trazer os números para as pessoas reais, para tentar entender um pouco do impacto dessa condição. Como eu disse, ao longo da aula, eu vou mostrar algumas imagens, e essas são as fotos das pessoas que estão naquele primeiro slide da minha apresentação. A paciente, a Meire, e a sua filhinha Emily, que hoje está em casa muito bem. Ela vai começar contando para a gente um pouquinho de como foi a experiência no pré-natal e o seu diagnóstico. A Meire mandou um vídeo, é bem rapidinho, e eu vou compartilhar com vocês antes de completar a minha aula.
Professora Laura, está sem som, não está dando para ouvir. Ah, que pena. Eu posso compartilhar com vocês em seguida. Eu tentei aumentar o som aqui. Vocês não estão conseguindo escutar? Não. Então tá bom, Estamos, vamos Laura. adiante. Às vezes é problema, é coisa técnica. Eu também tenho esse problema. É sempre difícil inserir vídeo, né? Mas é um vídeo onde a paciente conta como foi o diagnóstico. Ela teve o diagnóstico do câncer de mama durante a sua 8ª quimioterapia, então foi um diagnóstico concomitante. E ela conta que, apesar de todas as dificuldades, foi um parto às 26 semanas, o bebê nasceu com 520 gramas, mas está bem e teve só complicações devido à prematuridade. Eu vou falar um pouco sobre esses aspectos ao longo da aula. O que tem ocorrido é um aumento global no número de casos de câncer de mama e de câncer em geral e gestação. Isso se deve a vários fatores, dentre eles que 20 a 30% das neoplasias em mulheres ocorrem na idade reprodutiva. A gente sabe que as mulheres têm escolhido engravidar cada vez mais tarde por uma série de motivos, e além disso, os tratamentos oncológicos têm sido também mais efetivos e com maior possibilidade de preservação de fertilidade. Esse assunto é um tanto recente. Os primeiros grandes estudos foram publicados a partir de 2010, com resultados mais consistentes e cortes maiores, e a partir daí, surgiram também as publicações com os resultados neonatais e o acompanhamento desses bebês na primeira infância, dando segurança para o tratamento oncológico dessas mulheres, uma vez que o acompanhamento dessas crianças, pelo menos aí nos primeiros anos, não mostrou, mesmo naquelas mulheres que fizeram tratamento com quimioterapia, uma piora significativa, seja cognitiva, seja no acompanhamento cardíaco ou desenvolvimento. Essas crianças tiveram essencialmente complicações e resultados adversos devido à prematuridade. Portanto, existe agora o conceito estabelecido de que nos casos de câncer e gravidez é preciso manter a preocupação de realizar o tratamento oncológico adequado, sem postergar esse tratamento. É possível, como esse artigo de revisão do Lancet mostra, que você faça o tratamento cirúrgico durante a gestação, ou que você faça o tratamento de quimioterapia. Essa é uma foto à direita impactante, que mostra uma paciente com um câncer inflamatório, metástase em quimioterapia durante a gestação. E talvez a publicação mais recente e com a maior coorte seja, só um minutinho, seja essa aqui, publicada há cerca de 2 anos no Lancet, que mostra um acompanhamento de 20 anos em vários países, são 37 centros incluídos, 16 países, 1.170 mulheres com câncer e gestação, mostrando que a maior parte dos casos ocorrem por câncer de mama, cerca de 40%, e uma abordagem muito interessante desse artigo é mostrar o que aconteceu com a evolução do tratamento ao longo do tempo. Então, se vocês olharem aqui embaixo, nós temos na abscissa os tempos. Então, antes de 2005, entre 2005 e 2009, e depois de 2010 a 2016. No quadro de cima, se a gente olhar para as barras que representam o tratamento, a gente percebe que a barra azul, que é não ter feito o tratamento durante a gravidez, diminuiu. E houve um aumento expressivo do lilás, que é o tratamento quimioterápico. O tratamento quimioterápico passou de cerca de 25%, atingindo mais de 40% das mulheres com diagnóstico de câncer e gestação. E isso é um avanço significativo. Importante registrar que, ao longo desse tempo, mesmo aumentando o tratamento com quimioterapia, o que ocorreu foi uma melhora nos desfechos, ocorrendo uma diminuição aí de
aborto, tá? De óbito fetal e ainda uma diminuição de parto pré-termo. Esse artigo disparou também um comentário no Lancet, mostrando quanto a gente não conhece ainda sobre câncer e gravidez, principalmente com relação aos mecanismos, e chamando atenção para a importância do acompanhamento multidisciplinar nesses casos. Eu acho que é esse o nosso foco de conversa hoje. É um prazer compartilhar com vocês os resultados do nosso ambulatório. Então, esse é um artigo que reflete o trabalho de mestrado de uma aluna da nossa pós-graduação, Carolina. Essa é a foto da defesa de mestrado dela. Então, professora Fernanda, co-orientadora, e professor Cabelo fez parte da banca. E os nossos resultados, a gente olhou para os últimos 5 anos e conseguiu identificar 85 mulheres que foram encaminhadas por algum tipo de tumor, dessas 66 mulheres com câncer e gravidez. E dentre essas 66, a gente observa que a maior parte, assim como na literatura, eram mulheres com câncer de mama, 33% delas. Olhando com calma para essas 66 mulheres com câncer de gestação, vimos que 40% mais ou menos tinha doença ativa na gestação e 60% neoplasia em remissão, ou seja, mulheres que tinham terminado o tratamento e estavam em acompanhamento. Normalmente, a orientação é esperar pelo menos 2 anos livre de doença para programar a gestação. Nessas mulheres com doença ativa, 43 delas, 43% engravidaram durante o tratamento oncológico, como o caso que eu compartilhei com vocês. E 56,5% tiveram um diagnóstico concomitante à gestação. E quais são os desafios? São muitos, desde o diagnóstico até o acompanhamento pós-parto dessas mulheres. Para começar, nem sempre é fácil fazer diagnóstico. Nem sempre é fácil fazer o diagnóstico de gestação na paciente oncológica e nem sempre é fácil fazer o diagnóstico de neoplasia ou de metástase na paciente gestante, porque existem muitas alterações fisiológicas da gestação que geram essa confusão. Além disso, é importante discutir o estadiamento e não atrasar o diagnóstico e o estadiamento dessa paciente, mas existe aí muito medo, muitas vezes, com a propedêutica armada. Geralmente, nas pacientes com câncer e gestação, a gente realiza o estadiamento inicial com ultrassom de abdômen, raio-x, ressonância, uma tendência a evitar o contraste, o uso de contraste na gravidez, mas já está estabelecido que existe aí o risco-benefício, que se houver suspeita forte, é importante fazer o exame e o diagnóstico, porque atrasar o diagnóstico tem impacto no prognóstico, e essas pacientes com câncer e gestação acabam tendo menor sobrevida global e maior risco de recorrência quando ocorre demora no tratamento. É sempre difícil porque o tratamento oncológico da gestante precisa considerar os 2 fatores, mãe e feto sempre. De maneira geral, e o professor Cabelo vai poder discutir isso com muito mais propriedade, a cirurgia é o tratamento mais estabelecido, ela é possível nos 3 trimestres de gestação. Quimioterapia tem sido, como eu mostrei, cada vez mais utilizada, a gente evita no 1º trimestre e tenta interromper 3 a 4 semanas antes do parto para melhorar a condição do parto. E, geralmente, o esquema é o mais próximo do realizado na não grávida. A radioterapia normalmente não é recomendada na gestação e fica para ser realizada após, se necessário. Geralmente, a reconstrução mamária é feita depois da gestação, uma ideia de que é importante diminuir o tempo cirúrgico e que existem muitas alterações mamárias da gestação que dificultam o procedimento, mas isso também a gente pode discutir depois, também não é completamente fechado na literatura. Imunoterapia e hormonioterapia continuam como adjuvantes importantes, mas não são instituídos durante a gestação.
E quais são as dúvidas que ainda ficam? São muitas. Existe maior risco de malformação fetal a depender de qual droga, qual o mecanismo associado à restrição de crescimento e baixo peso ao nascer, que é um dos resultados mais descritos na literatura no segmento dessas pacientes. Existem possibilidades de novas drogas, é necessário um ajuste de dose por conta da hemodiluição da gestação, existe espaço para tocólise nos procedimentos cirúrgicos, e talvez as dúvidas maiores sejam em relação ao segmento de longo prazo das crianças que receberam quimioterapia intraútero. Será que existe impacto na fertilidade futura dessas crianças? Será que existe um risco aumentado de neoplasia a longo prazo? E será que o desenvolvimento cognitivo a longo prazo é normal? Sem dúvida, essas mulheres merecem segmento em centro de referência, um pré-natal especializado e com equipe multidisciplinar. Não existe receita de bolo com relação à frequência de consultas, é tudo individualizado, mas certamente consultas mais próximas do que o habitual, tentando sempre trabalhar em conjunto com a equipe da oncologia para que a paciente possa otimizar as vindas ao hospital. É preciso considerar os efeitos colaterais do tratamento oncológico, mas eu preciso compartilhar com vocês que, na minha experiência nos últimos anos, as pacientes toleram bem e muito bem o tratamento oncológico, mesmo durante a gestação. Uma avaliação rigorosa de vitalidade fetal sempre, e, quando possível, ecocárdio fetal, especialmente a depender do esquema de quimioterapia. Com relação à via de parto, a via de parto deve ser obstétrica, a gente sempre tenta evitar a prematuridade iatrogênica, então a gente programa o parto no termo, mas também não é uma paciente que a gente espera o pós-datismo, normalmente é um parto aí programado entre 38 e 39 semanas, tendo cuidado de terminar o último ciclo de quimioterapia 3 a 4 semanas antes do parto. No puerpério, geralmente a retomada do tratamento é após os 40 dias pós-parto. Fica aqui a importância, o lembrete da contracepção, é responsabilidade de toda a equipe discutir contracepção em todos os momentos para paciente com câncer, então, durante o momento do tratamento, durante a gestação, isso deve ser discutido, e no pós-parto. E avaliar as condições de aleitamento, a gente pode discutir isso mais tarde, então, a depender se a paciente vai para a cirurgia, se a paciente tem quimioterapia programada ou não, pode ser necessário suspender a amamentação, a depender, isso pode ser considerado imediatamente pós-parto. E quais são os nossos resultados de maneira geral? Como eu disse, eu vou mostrar um pouquinho do acompanhamento dessas 66 gestantes com câncer e gravidez, mas eu queria chamar a atenção nas características gerais para essa questão da planejamento familiar. 70% das nossas pacientes não planejaram a gravidez, e isso é importante para a gente refletir sobre o cuidado dessas mulheres. Das 61 mulheres que tiveram parto na nossa instituição, a gente teve 56% de parto cesárea. Isso não é um número muito ruim para paciente com morbidade, aliás, infelizmente está perto, aliás, da taxa de cesárea atual do nosso serviço e está abaixo da taxa de cesárea de pacientes com morbidade grave, ou até, por exemplo, de pacientes com pré-eclâmpsia, para fazer uma comparação, tá? E se a gente comparar mulheres que tiveram doença ativa com aquelas que engravidaram pós-tratamento, e essa comparação é válida porque a literatura mostra que as pacientes com doença ativa têm pior resultado, a gente percebe que a diferença realmente está na prematuridade, então maior taxa de prematuridade nos casos de doença ativa durante a gestação, menor peso ao nascimento. Essas são as maiores complicações, mas vale chamar a atenção que os resultados, no geral, maternos e perinatais, foram bastante satisfatórios. Acho que o que eu queria deixar de mensagem com relação aos nossos resultados é que as gestantes com neoplasia ativa, então, têm, sim, maiores taxas de parto prematuro e baixo peso ao nascer,
que é preciso evitar a prematuridade desnecessária e garantir o tratamento durante a gestação, porque o tratamento não está associado a desfechos neonatais desfavoráveis, na maior parte das vezes, e é importante o acompanhamento multidisciplinar com planejamento familiar sempre. E o que tem de perspectiva futura? Quem me conhece sabe que eu não consigo dar uma aula que envolva gestação sem falar da placenta, e existem muitos estudos que comparam a placenta com tumores sólidos. Parece mórbido, mas não é. A placenta é um órgão incrível que em alguns meses é capaz de fazer a função de todos os outros. E olhando essa figura, vocês conseguem ver esse paralelo. A placenta tem uma capacidade de invasão, de capacidade de angiogênese, uma capacidade de tolerância imunológica para evitar a rejeição, que se parecem muito com a ação de vários tumores sólidos. E no estudo de placenta, a gente aprende muito com os resultados dos estudos de câncer. Mas, até o momento, existe muito pouco sobre o papel da placenta nesses casos. E, provavelmente, a placenta tem um papel importante na proteção desses fetos e garantindo os melhores resultados. Entender um pouco a função da placenta é fundamental, isso faz parte dos objetivos do grupo para os próximos anos. Eu queria deixar registrado que o Instituto de Biologia tem uma linha de pesquisa estabelecida em modelo animal para neoplasia, com estudos interessantes, inclusive de intervenção, e que é nosso objetivo conseguir colaborar com o material do nosso biobanco e de placentas armazenadas de pacientes com câncer e gestação. Fica aqui o lembrete, principalmente para os alunos e residentes que estiverem assistindo, da importância de participar e de colaborar para que a gente consiga guardar esse material e estudar futuramente. Acho que era isso que eu queria levantar para começar. Eu fico aberta para discussão depois da apresentação do Cabelo. Obrigada. Obrigada, Laura. Enquanto vocês trocam as apresentações, estou aqui, né? E Cabelo, fica à vontade para inserir a sua apresentação quando você quiser. E enquanto você vai fazendo isso, eu queria, né, atrasadinha, agradecer a professora Laura, professor Cabelo, por estarem aqui hoje, fechando, né, essas nossas atividades do departamento, nas nossas reuniões sobre câncer de mama, no Outubro Rosa, tá? Então, Cabelo, por favor, não vou atrapalhar, só estava falando enquanto você estava apresentando, colocando sua apresentação. Muito obrigado. Fernanda, Sim, vocês estão me ouvindo, sim. Fernanda? Estão vendo a Sim, está apresentação? ótima a apresentação. Ah, legal. Tá joia. Então, olha, professora Fernanda, pela gentileza do convite, e agradecer muito à professora Maria Laura pela oportunidade de dividir com ela essa discussão, né, e esse assunto que é tão, tão interessante. Tive a oportunidade de participar da banca da aluna da Laura, que foi brilhante, e parabenizar muito o trabalho que a Laura e a Fernanda têm desenvolvido, né, em todas as áreas da obstetrícia e nessa área que interessa muito a gente, né, que é o câncer gestacional e especificamente para mim no câncer de mama. Eu vou apresentar então para vocês o que eu combinei, né, com a Laura e com a professora Fernanda, um caso clínico passo a passo para que a gente possa destacar alguns pontos, já que a professora Laura apresentou com bastante expertise. Então, é um caso clínico passo a passo, não tenho nenhum conflito de interesse associado a essa apresentação, e queria destacar que a paciente em questão, ela concordou plenamente com a divulgação do caso, né, inclusive eu até tenho documentado o e-mail dela também, falando que ficou muito feliz em poder estar ajudando, né, com o caso, o conhecimento em relação a essa questão. Bom, então, a paciente é um caso verdadeiro, não está maquiado, é o que está, e eu vou contar para vocês qual que é o desafio que a gente tem, né, dessa abordagem multidisciplinar do câncer de mama gestacional. Então, é uma menina, maio de 2019, 35 anos, pré-menopausa, foi a segunda gestação dela, ela já tinha uma gravidez ectópica anterior, que gerou uma cirurgia, inclusive,
menarca aos 10 anos, sem comorbidades. O heredograma dela, o antecedente familiar eu vou apresentar a seguir, e ela não tinha nenhum antecedente pessoal relevante. Era uma gestação de 19 semanas, então, como a professora Laura disse, já é uma gestação de segundo trimestre, que facilita bastante a nossa abordagem terapêutica. Essa menina, com 19 anos de gestação, ela notou um nódulo na mama, foi feito um ultrassom de mama como método diagnóstico, e como a imagem era suspeita ao ultrassom, o próprio radiologista já indicou um exame de mamografia. Vocês sabem que a gente deve evitar os exames de radiação ionizante, no caso a mamografia é um exame, mas ela pode ser feita você utilizando um avental de chumbo para proteger um pouco a exposição. Apesar que nessa fase, a gente já passou da fase de organogênese e os efeitos assim, deletérios, né, que uma irradiação de baixa dosagem que a mamografia levariam para essa gestação seriam muito poucos. Então ela fez a imagem, era um nódulo palpável de cerca de 2 centímetros, e já foi indicado, como era uma lesão unilateral, unifocal, de cerca de 2 centímetros, o melhor método para confirmar o diagnóstico é fazer um fragmento. E a gente usa muito essa biópsia de fragmento, ou a core biopsy, que ela é também chamada de core biopsy, guiada pelo ultrassom. Foi tirado um fragmento, e daí confirmou-se um carcinoma invasivo do tipo não especial. Isso daqui é o antigo carcinoma ductal invasivo, né, que é o tipo mais frequente de câncer de mama que nós temos, um grau 2, era um tumor de 1,9 centímetros com axila normal. E o que chama atenção é que na imunistoquímica, e isso nos dias de hoje é fundamental que a gente tenha essa análise para discutir o tratamento. Era um tumor triplo negativo, expressão de receptor estrógeno e progesterona negativos, era um HER2 negativo com uma taxa de proliferação aqui alta, né, que é o KI67. Ou seja, é um tumor triplo negativo, vocês sabem, o triplo negativo para os alunos é um tumor bastante agressivo, não é, que tem uma abordagem toda especial e tem essa característica de não ter marcadores específicos para tratamento-alvo, né, que hoje a gente busca alvos para fazer o tratamento oncológico, e o triplo negativo é um grande desafio na nossa abordagem terapêutica. Bom, nessa circunstância, qual é a recomendação em termos de estadiamento, né? A professora Laura já destacou isso, ela está no segundo trimestre, no entanto, a gente tenta diminuir a utilização de métodos que sejam de radiação ionizante. Então, não cabe tomo de tórax e tomo de abdômen, né, que a exposição da radiação é muito grande. A ressonância de mama, ela não é indicada por causa da toxicidade do gadolínio, que é o contraste utilizado na ressonância, né, que pode gerar nefrotoxicidade fetal. O PET-CT e a cintilografia óssea são também métodos de exposição para irradiação ionizante que poderiam gerar algum tipo de problema para o feto. Então, o estadiamento foi clínico e a gente estadiou essa paciente como estádio 1, um tumor de quase 2 centímetros, mas ainda é um estádio 1 com axila negativa e sem evidência de metástase. Bom, esse aqui é o heredograma da paciente, não é? Ela está aqui 35 anos, uma gestação de 19 semanas, e o que chama atenção, só para destacar para os alunos, quando a gente monta um heredograma, o fluxo familiar de uma paciente, né, o probando, que é essa setinha aqui, é a pessoa que vai ser estudada na nossa árvore genealógica, no nosso heredograma. Do lado esquerdo, a gente tem herança paterna, tá? Então, aqui o homem, do lado direito, a herança materna, e a gente sempre respeita a construção do heredograma dessa forma. À esquerda da tela aqui, a herança paterna, à direita, a herança materna. E chama atenção que em 2 gerações, ela é um único caso de câncer de mama numa jovem observado. Bom, então, nos deparamos com a situação. Câncer triplo negativo no segundo trimestre, lesão única, não é? Qual seria a indicação terapêutica? Cirurgia, quimioterapia neoadjuvante, fazemos ou não algum teste genético? E se fazemos, aguardamos para iniciar o tratamento? Qual teste realizar, né? Então, aqui, a gente precisa de uma abordagem que deve se suceder durante o tratamento dessas pacientes, né?
realmente multidisciplinar. Precisamos do mastologista, precisamos do obstetra, precisamos de alguém que saiba fazer aconselhamento genético, para que a gente possa guiar o fluxo melhor. Então, como é que deve-se seguir uma paciente como essa? Em relação ao início do tratamento, né, negativos com mais de 1 centímetro, desde hoje a gente avança com quimioterapia neoadjuvante. Esse estudo aqui é um estudo muito importante, que ele mudou a conduta do tratamento nos cânceres de mama triplo negativos, que chama-se CREATE-X. Esse estudo, ele definiu de que é muito importante eu saber se os tumores tiveram resposta patológica completa, para que eu continue tratando com quimioterapia neoadjuvante os casos que não respondem de forma total na neoadjuvância. Ou seja, um câncer de mama acima de 2 centímetros deve fazer quimioterapia, acima de 1 centímetro deve fazer quimioterapia antes, e no caso, nessa circunstância, no segundo trimestre, a gente pode manter a conduta que a gente teria numa paciente não gestante. Em relação ao teste genético, temos que fazer um teste genético numa mulher com câncer de mama triplo negativo com 35 anos? Olha só, nós sabemos que mulheres com câncer de mama abaixo dos 45 anos, até 12% dessas mulheres nasceram com uma alteração germinativa associada a câncer de mama e talvez outros tumores, né? A recomendação da Sociedade Americana, Sociedade Europeia, é que quando você estima clinicamente que o risco seja maior do que 5% de variáveis, né, variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, que é o termo que a gente utiliza atualmente para as mutações, né, a gente deve testar, sempre que possível. E, veja bem, essa testagem num tumor triplo negativo pode mudar, se você detectar variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, a forma do tratamento cirúrgico, sistêmico e, inclusive, radioterápico depois do parto. Ou seja, é muito importante testar, né? E testar com um painel germinativo multigênico, porque vocês lembram no heredograma, eu não tenho nenhum caso de câncer nessa família, a população brasileira era muito miscigenada, eu não consigo me guiar em mutações pontuais nesse tipo de circunstância. A conduta é um painel de genes e abordar se existe ou não algum tipo de variante, né, patogênica ou provavelmente patogênica germinativa nesse caso. Bom, como é que então nós iniciamos o tratamento dessa menina? Como a professora Laura comentou, né, segundo trimestre é mais tranquilo, o esquema proposto para ela foi um esquema baseado em negativos. Adriamicina e ciclofosfamida, já foi um estudo assim pivotal de 2006 do MD Anderson, mostrando que seguras, né, em termos de resultado perinatal e em termos de complicação para gestante, né? Então é uma boa opção, ela pode usar. A utilização dos taxanes, esses 2 artigos aqui, um deles é uma meta-análise, avaliaram mais de 200 mulheres gestantes que utilizaram esse tipo de o Taxol e o docetaxel durante o segundo e o terceiro trimestre de gestação, mostrando que é seguro, né? E a utilização da carboplatina junto com o Taxol, que é uma forma importante nos tumores triplo negativos, a gente reserva para o pós-parto, nesse caso especificamente. Você se recorda na apresentação da professora Laura, ela disse que a platina está associada realmente a baixo peso, e se a gente puder restringir a platina para o pós-parto, é sempre melhor. E a programação dessa paciente foi exatamente isso, usar as drogas mais estudadas numa fase pré-parto e seguir com o tratamento, não é, utilizando a carboplatina também no pós-parto. Bom, o que aconteceu? Durante a quimioterapia, a gente recebeu o resultado do painel multigênico de 40 genes, que foi selecionado genes associados a câncer de mama, ovário e alguns outros tumores, e a gente detectou uma variante patogênica em heterozigose no gene do BRCA1, que é um gene associado à síndrome de câncer de mama, ovário, trompa e pâncreas, tá? Atualmente a gente incorporou o pâncreas também na síndrome.
Aqui, gente, vocês estão vendo, é o endereço dessa variante, né? Aqui é o endereço especificamente do gene, e aqui é o códon onde ocorreu a alteração que gerou essa mudança aqui da enzima, né? Que a cerazina foi trocada pela tirosina, e a partir daqui, nesse momento, teve uma parada do códon de codificação e a proteína ficou totalmente degradada, e isso provavelmente é que gerou o câncer de mama nessa paciente, tá? Vocês estão vendo aqui, Clinvar, Sherlock, Varsome, são formas de consulta em relação a nesses bancos. Essa variante já foi descrita e ela, se realmente ela é considerada como variante patogênica. E essas variantes, elas são classificadas com uma classificação de Birads, né, que vão de 1 até 5, e as patogênicas são as realmente relacionadas à presença do câncer, tá? Então, veja bem, nessa circunstância, câncer de mama, paciente de 35 anos, triplo negativo, fazendo neoadjuvância, testada, deve ser testada. O que isso gera em termos de repercussão, em termos de abordagem dessa paciente? Em relação a essa mutação em si, aumento de risco, se essa paciente se houver uma opção de tratamento conservador, a gente vai ter um aumento de risco de recidiva local, um alto risco de câncer de mama contralateral, alto risco para trompa e ovário, uma maior associação de câncer de endométrio do tipo seroso de alto grau e um alto risco para câncer de pâncreas, tá? Aqui são os dados de associação de risco, baseado na referência do NCCN. Ou seja, vocês estão vendo o quanto essa testagem muda a forma de abordagem numa gestante como essa, num tumor, numa jovem com tumor triplo negativo, né? E qual será a estratégia na pós-adjuvância nesse tipo de paciente especificamente? Então, veja bem, é uma situação bastante cômoda, né? Felizmente, que é uma gestação do segundo trimestre. A ideia é, após o parto, não é? Porque ela vai continuar com a neoadjuvância, nós faríamos uma mastectomia bilateral com reconstrução imediata, e a salpingofarectomia, esterectomia e o rastreamento de pâncreas ficariam todos para uma segunda etapa, tá? Bem, olha só, caso de vida real, não é? Observem sim como que a gente se trata quando você começa a abordar com esse tipo de população. A paciente, ela não tinha nenhum caso da família de câncer de mama e nem de presença de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. E foi solicitado pelo oncologista um novo teste. E nesse novo teste de painel com novos 40 genes, num segundo laboratório, não foi achada a mesma variante, tá? Olha só, comparando os dados de um laboratório 1 e laboratório 2, quando isso acontece, a gente tem que tentar avaliar características de qualidade de avaliação do teste. Olha só, gente, um teste genético de avaliação de mutações de variantes germinativas não é como um teste de gravidez positivo ou negativo, ele tem que ser interpretado e a qualidade desses laboratórios precisam ser avaliados, tá? Então, a importância da gente buscar a qualidade. E o que chamou a atenção nos dois testes, no que foi encontrado a variante, do que não foi encontrado, é que as características dos dois laboratórios eram bastante parecidas em termos de características de qualidade dos dois laboratórios, tá? Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir o teste num terceiro laboratório e agora usando uma técnica um pouquinho mais específica do que a NGS, que é a técnica padrão que se utiliza nos testes, nas avaliações de sequenciamento, que é a técnica de Sanger, tá? Que é uma técnica mais tradicional, mas ela realmente ajuda a dar o padrão ouro, é um pouquinho mais complicada para fazer em vários genes, mas em situações pontuais é uma boa opção. E foi confirmada realmente a variante patogênica, tá? Agora, veja bem, o que tira dessa discussão? Acho que queria discutir com vocês depois isso, né? É muito importante a gente discutir a possibilidade de fazer um aconselhamento genético nessas mulheres e fazer o teste. Agora, vocês imaginam, né, o estresse que essa paciente viveu
grávida, fazendo quimioterapia, recebendo um resultado de uma mutação, uma variante patogênica, de repente não tinha mais, e a gente tendo que fazer um novo exame, né? Então, a discussão é como é que a gente vai lidar com esses casos, por isso da importância de se aconselhar adequadamente, né? O aconselhamento pré-teste, ele não é o teste. Algumas mulheres, elas preferem nem testar naquele determinado momento. Nesse caso, foi feito o aconselhamento e ela optou. Mas, certamente, a gente tem que se preparar para resultados e situações como essa. Tá? O que aconteceu com a nossa paciente? Né? Às 37 semanas de gestação, houve uma ruptura de bolsa amniótica, ela tinha tomado já o 7º ciclo de Taxol, acabou evoluindo para um parto cesárea, não é? O recém-nascido nasceu muito bem, adequado em termos de Apgar, com peso adequado. Foi feita supressão de lactação porque ela iria continuar com a quimioterapia. Ela fez mais 5 ciclos de quimio com Taxol e carboplatina semanais e foi feita a cirurgia após 72 dias do parto, né? Aqui a gente não conseguiu respeitar, como a doutora Maria Laura comentou, das 3 semanas, né, para o parto. A gente sempre, a recomendação é que você faça o último ciclo de quimio de 3 a 4 semanas para ter o parto, mas nem sempre isso é possível. Felizmente a evolução foi boa, mas é um dos grandes problemas. Bom, e agora o momento da cirurgia, uma paciente já no pós-parto, o que a gente faria em termos de procedimento nessa paciente? Tá? Então, como eu disse para vocês, o planejamento foi primeiro tratar a mama, reconstruir e fazer a avaliação do linfonodo sentinela. Isso aqui são imagens da paciente do pré-operatório imediato, ela já tinha 72 dias do pós-parto, a marcação do linfonodo sentinela da mama direita. Isso aqui é uma foto imediata, foi feita a adenectomia bilateral com pesquisa do linfonodo sentinela direito e uma inserção de expansores teciduais bilaterais. Isso aqui é um expansor tecidual anatômico, só para vocês terem uma ideia, que foram utilizados. E no resultado do anátomo patológico dessa paciente especificamente, infelizmente sobrou doença, apesar da quimioterapia, e ela foi candidata, e vocês estão vendo, né? Sobrou 7 milímetros, o tumor tinha 1,9, quer dizer, teve uma resposta. Isso aqui é o RECIST, é o RCB, que é o método que a gente utiliza para avaliar a resposta anatomopatológica. Ela não teve resposta patológica completa, e ela acabou utilizando a capecitabina por 8 ciclos, que, baseado naquele estudo que eu citei para vocês anteriormente, que deve ser feito em pacientes que fazem neoadjuvância, triplo negativo e não tem. Bom, isso daqui, após 4 meses, não é, a paciente já estava ainda usando a capecitabina, como ficou com a expansão da mama, daí foi planejado, depois dessa expansão total, a segunda etapa da cirurgia, que foram as trocas dos expansores por próteses, né, e a esterectomia total com salpingoforectomia bilateral laparoscópica no mesmo momento, levando em conta os riscos de câncer de trompa, ovário e útero nessa paciente especificamente. Então, está aqui uma imagem da paciente no momento imediato a essa segunda etapa da cirurgia. Observem que a gente tinha um defeitozinho aqui na mama esquerda. Essa paciente está com os expansores, né, vocês podem ver, e uma sobra de gordura aqui do lado direito. Isso aqui já é com a colocação das próteses. Corrigiu-se com a prótese aquele defeito, mas surgiu um aqui. Nós fizemos uma lipoaspiração nessa região. A gordura foi preparada pelo método de Collin e injetada nessa região superior. Aqui é um resultado imediato de lipoenxertia dessa paciente, que é um método que a gente tem utilizado muito nos dias de hoje para corrigir pequenos defeitos das cirurgias. E a cirurgia laparoscópica de esterectomia total, laparoscopingoforectomia bilateral, que é... Olha aqui, foto da paciente, observem que ela não trompas por causa da ectópica que ela teve, né, previamente, os ovários, a trompa, fundamental retirar a trompa, porque a gênese do cérebro nas pacientes que têm mutação em BRCA1, normalmente vem pela trompa, a retirada do colo do útero também, laparoscópica. A paciente teve um pós-operatório excelente, aqui já é uma foto do pós-operatório já de 2 semanas, os drenos já foram retirados, o defeito aqui corrigido,
tanto esse com a prótese quanto esse com a gordura. Uma paciente que ficou bastante satisfeita com o resultado especificamente. Uma imagem do pré-operatório antes da primeira etapa e um pós-operatório 14 dias da segunda etapa, conseguindo dar um bom resultado aí, reparador para essa paciente especificamente. Esse é o caso, então, eu quis apresentar para vocês, para que a gente discutir todas essas etapas, importância, né, de nós termos a equipe multidisciplinar junto, né, em todas as etapas para ter melhores resultados. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, Cabelo e Laura, muito obrigada mesmo. É assim, é um prazer muito grande estar vendo essas apresentações, né, aqui no CAISM, porque a gente sabe, né, a gente tem no CAISM um centro de referência para o tratamento do câncer de mama, um centro de excelência, né, e um centro de referência também para o pré-natal de alto risco. Não era de se esperar de outra forma, né, o câncer de mama é o câncer mais frequente na gravidez, e aí a gente tem esse ambulatório especializado fazendo esse atendimento, e assim, aí eu vejo o atendimento, a excelência no cuidado do câncer de mama, a excelência no cuidado do pré-natal de alto risco, mas eu vejo na fala de vocês dois, né, o que é muito importante é a excelência no cuidado com a paciente. Porque cada paciente dessas é única, cada uma delas vai estar num estágio da gravidez, da neoplasia, da sua vida, e a importância de que elas tenham a possibilidade de ter um cuidado muito especial, tanto da sua doença de base, como da sua gestação nesse momento. Eu achei as duas apresentações muito incríveis, e inclusive, o que é muito interessante, que vocês dois apontaram para possibilidades futuras, né? Então, a Laura trazendo essas novas perspectivas com as placentas e os estudos placentários nessa área, e o professor Cabelo trazendo essas novas perspectivas de toda essa parte do aconselhamento genético e de toda essa avaliação, né, como deve ser feita essa avaliação gênica e a reconstrução mamária nesses casos tão complexos, né? Então, tudo isso trazendo resultados muito alentadores do cuidado da mulher com câncer de mama que engravida, ou da grávida que faz um diagnóstico de câncer de mama. Então, eu achei excelente. A gente não tem perguntas no chat. Eu coloquei aqui para as pessoas fazerem perguntas. Nós não temos perguntas, mas assim, eu queria também falar um pouquinho desse nosso pré-natal especializado. Eu estou nesse pré-natal especializado há 28 anos. E a gente sempre tem, não tem um dia que a gente não atenda gestantes com neoplasia. E a dificuldade que é de se fazer um protocolo, porque primeiro são várias neoplasias, são vários estadiamentos, as coisas mudam muito rápido, e esse projeto, né, que no fim virou a tese, tudo, ele é de 2013, então desde 2013 a gente acabou anotando todos esses casos, e para que eles fossem seguidos de uma forma um pouco mais igual, um pouco mais, uma abordagem mais geral, e a gente tem bons resultados, dentre tudo que poderia ter acontecido nesses casos, a gente tem bons resultados perinatais. E isso só acontece mesmo por causa da excelência do cuidado no pré-natal e da excelência do cuidado da neoplasia dessas mulheres. E, como o Cabelo falou no final, a importância das equipes multidisciplinares. Se a gente não tiver um serviço de apoio de psicologia, serviço social, fisioterapia, que são importantíssimos no segmento dessas mulheres, a gente não vai ter bons resultados. Então, eu queria agradecê-los pelas excelentes apresentações e colocar, já que nós não temos questões, para vocês fazerem algumas considerações. Aqui tem uma pergunta do Felipe, que ele queria saber a participação dos profissionais da psicologia na equipe multi. Alguém quer responder?
Então, eu posso falar, Fernanda, em relação à questão da parte genética, né? Ela é fundamental, né? Ela é fundamental. É, nós temos um ambulatório de alto risco, né? Do CAISM atrelado a alto risco para câncer de mama e os tumores associados, e a gente tem tentado que tenha a participação do grupo da psicologia. Conversei agora com a professora Renata, né, que é psiquiatra, trabalha aqui com a gente na violência, e para estar junto com projetos, porque realmente é fundamental. O momento do aconselhamento genético pré-teste, ele gera um estresse muito grande para essas mulheres, né? Em certas circunstâncias, na avaliação do aconselhamento pré-teste, muitas acabam preferindo nem fazer o teste, né? Porque o conhecimento de uma variante, ela pode gerar uma série de repercussões, né? Para ela, para os filhos. E num caso especificamente de uma gestante, né, Laura, até queria que você comentasse, eu vivi essa situação com essa menina, realmente é um problema muito grande, né? A mulher imaginar que ela possa ter uma mutação, uma variante, e o nenê que está no seu ventre também possa vir a ter, entendeu? Então, isso gera uma série de repercussões. Por isso é importante uma equipe como essa e participando de todas as fases, né? No alto risco da fase pré-teste, na interpretação do teste e no pós-teste, né? Na hora do pós-teste, a gente vai discutir a repercussão para o resto da família. Então, tudo isso é fundamental. E só destacar, viu, Fernanda, que tudo aquilo que foi apresentado ali é disponível, né, aqui no serviço na nossa divisão de oncologia, né? A gente faz essas cirurgias, a gente tem essas próteses, a gente tem lipoenxertia, tem lipoaspiração, e nós estamos lutando para ter o teste genético também, né? Porque, infelizmente, o SUS não paga o teste, mas a gente tem aí estamos com uma verba parlamentar lutando pelos projetos, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir que o SUS também venha pagar as testagens, porque isso é importante para as nossas pacientes. Respondendo à pergunta, acho que todas as nossas pacientes são de rotina, encaminhadas para o atendimento multiprofissional e passam com a psicologia, mas eu queria deixar como mensagem, talvez, que a experiência pode parecer uma situação trágica, né? A paciente engravida com câncer ou durante o tratamento de câncer descobre a gravidez, mas na nossa experiência, muitas vezes, as mulheres conseguem encarar isso para dar força para o tratamento, enxergam a possibilidade de até adesão maior ao tratamento, vendo a expectativa de se cuidar para estar bem para o bebê. Então, a maior parte das vezes, a gente não vê as mulheres deprimidas, pelo contrário, a gente se surpreende com a força, a energia e a alegria que elas transmitem. A gente fica muitas vezes angustiado com o caso clínico e elas conseguem, sim, tratar do tratamento oncológico e do acompanhamento obstétrico, seguindo as recomendações do pré-natal e da onco, muito bem, aliás. Eu sempre me surpreendo com essas pacientes. Exato, né, Laura? A gente tem, assim, várias comorbidades graves no ambulatório de pré-natal especializado, entre elas as neoplasias, e isso aí é uma coisa que chama atenção, é a questão da morte e vida, da doença e saúde, porque toda mulher que está grávida, por mais grave que seja a doença dela, ela tem uma sensação de poder, uma sensação de saúde por ela estar grávida, e parece que aquilo também é um ponto a mais para que ela se cuide, para que ela invista no seu tratamento, para que ela obtenha os melhores resultados. Então, Felipe, essa sua questão é muito importante mesmo, e a psicologia é fundamental. E como a Laura falou, a gente se surpreende, porque essas mulheres, elas trazem uma força enorme, porque você pensa passar por tudo isso, tomar todas essas decisões,
e pensar no futuro, no seu filho, tudo isso. Realmente, elas têm um poder interno que sempre nos surpreende. Aqui a gente tem mais uma questão, que é do Cristiano, que ele fala como procedem com pacientes com neoplasia que manifestam interesse de engravidar. Então, pode falar, Laura, pode falar. Acho que você pode comentar também, Cabelo, eu ia falar que, no geral, a recomendação é orientar a finalização do tratamento e um segmento aí de pelo menos 2 anos antes de programar a gestação com a certeza de remissão mesmo. É isso mesmo, Laura. Hoje, a gente tem alguns números cabalísticos, assim, né? Quer dizer, 2 anos, 5 anos, né? Mas hoje nós vivemos o momento dos 2 anos. Tem só uma circunstância que ainda gera dúvida e que é foco de ensaios clínicos, que são as pacientes com câncer de mama hormônio positivo, tumores luminais, onde existe toda uma discussão de uso, né, de anti-hormônios, né, como o tamoxifen, ou a associação de gosserelina com inibidor da aromatase. Existe um estudo que está avaliando se é seguro você interromper realmente entre 2 anos ou 5 anos, ou é melhor você esperar para interromper depois de 5 anos. Mas sim, o número cabalístico hoje é de pelo menos 2 anos até o fim do tratamento, tá? Então, e a dúvida em relação aos tumores hormônio positivos. A gente vai ter esses resultados daqui a uns 2 anos especificamente. Ou seja, essas circunstâncias precisam ser discutidas com as pacientes e compartilhadas as decisões, né? É isso que a gente tem feito. A gente tem mais... Nem sempre dá para esperar muito tempo. A gente tem mais uma questão, obrigada, acho que responderam o Cristiano, né, ele está agradecendo. A Ana Carolina está perguntando se tem algum caso específico que não é possível fazer o tratamento, que teria que optar entre terminar a gestação e tratar. Então, a gente tem um conceito clássico que é o seguinte: não podemos fazer quimioterapia no primeiro trimestre. A maior parte das drogas que são utilizadas na neoadjuvância ou mesmo na adjuvância no primeiro trimestre, elas são extremamente teratogênicas e geram uma série de complicações. Então, existe uma recomendação para que não se faça, não é? A coisa boa é que a maior parte das pacientes são diagnosticadas com tumor já no limite, né? Então, 8, 9, 10 semanas dá tempo de você, muitas vezes, fazer uma cirurgia e esperar para começar a quimioterapia depois da 12ª ou 14ª semana, tá? Então, via de regra, a partir da 12ª semana, a gente já pode começar a fazer quimioterapia, de uma forma geral, né? E a adriamicina ciclofosfamida é um esquema que é utilizado para todos os subtipos de tumor, e a gente tem mais tranquilidade para estar utilizando. Então, nos dias de hoje, né, Fernanda, Laura, eu queria que vocês comentassem, é muito raro você interromper uma gestação inicial por incapacidade de iniciar o tratamento. Então, eu, na verdade, não vejo isso há muitos anos, apesar de estar escrito nos guidelines. Não sei se vocês concordam. Concordo 100% de acordo. O câncer de mama não é uma gravidez que, não é um tumor que inviabiliza a gravidez, porque você acaba tendo esse tempo, até que você faz o diagnóstico e faz a primeira abordagem, já passou o primeiro trimestre, então não é uma neoplasia, uma situação em que se oferece interrupção da gravidez. Então, você consegue fazer o tratamento do câncer de mama e seguir a gravidez, tá? E existem outras situações, em outras neoplasias, com outro tipo de abordagem, que talvez isso seja necessário. Mas, no caso do câncer de mama, eu não me lembro, eu falei, tem 28 anos que eu estou nesse ambulatório, de interrupção de gravidez por conta de câncer de mama, tá? Então, você acaba tendo a possibilidade de fazer o tratamento e seguir a gravidez. Se tiver outras intercorrências da gravidez, são outras intercorrências, mas não a interrupção pelo diagnóstico do câncer de mama.
Laura, quer complementar? Não, muitas vezes as pacientes vêm com encaminhamento de fora, sugerindo a necessidade de interrupção para iniciar imediatamente o tratamento, e aí elas se surpreendem até com a possibilidade de tratamento durante a gestação, e realmente a gente também não me lembro de nenhum caso. Excelente. Então, eu acho que a maioria das questões aqui, né, que foram colocadas, foram abordadas. Eu queria pedir para vocês fazerem um fechamento mesmo. Esse é um tema que me é muito caro mesmo. Eu tenho um grande prazer de trabalhar nesse ambulatório há tantos anos e ver essa questão, realmente, esse antagonismo, né, da doença e da gravidez. Eu acho que isso é um crescimento enorme para as pacientes, para toda a equipe, para a gente que trabalha com isso há muitos anos, aprender a olhar as coisas de outra forma. Não sei se com o olhar da pessoa que está passando por isso, porque só ela sabe, mas a gente aprende a ver de outra forma e se surpreende muito com os resultados que a gente pode ter. Então, eu queria pedir para vocês fazerem um encerramento. Quem começa? Eu posso começar. Eu posso falar? Pode começar, Laura, começa, Laura. Eu queria agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente mostrar os nossos resultados. Queria dizer que, cuidando dessas pacientes, eu vivo um pouco em conflito, eu confesso, Cabelo, que os meus estágios de oncologia sempre foram muito sofridos por mexer com essa coisa da vida, morte, sobrevida, o tratamento oncológico, mas eu realmente percebo que acompanhar essas pacientes durante a gestação de maneira multidisciplinar tem um impacto significativo na vida delas e da família. Acaba, quando a paciente consegue efetuar o tratamento, tem um resultado positivo, muda a maneira como ela e como a família inteira encaram a vida, e acaba sendo um evento lembrado com positividade. A gente já tem casos de muitos, né, de pacientes que voltam trazendo as crianças, que mandam as fotos. Então, acho que esse é o sentimento de conseguir acolher e tratar para que elas consigam aproveitar o tempo com a família com boa saúde. Joia, Laura. Assim, eu queria dizer, em primeiro lugar, agradecer de novo vocês duas pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizar muito, viu, Fernanda e Laura, por esse ambulatório, né, assim, que é o ambulatório de alto risco, mas especificamente no câncer em gestação. E realmente a experiência ela é muito, muito interessante dessas mulheres. E agora a gente tem esse lado da parte genética também, que vai trazer mais uma nova faceta em cima dessa população, né, Laura? Praticamente todos os casos de gestantes com câncer de mama vão ser candidatos a fazer a avaliação de aconselhamento genético, né? Então, fazer um comentário interessante na linha de que você falou. A gente avalia os trabalhos, né? Os trabalhos mostram o seguinte, que o problema é o diagnóstico, é o estádio, é o tratamento adequado. O fato de ser gestante ou não muda, né, o prognóstico dessas mulheres, desde que elas sejam tratadas adequadamente, não é? Da forma como deve ser tratado, né? Então é isso que a gente tem tentado fazer. E o ambulatório, além de abordar, ele é extremamente instrutivo para todos da equipe, né? Mas eu tenho um feeling, viu, Laura, assim, na minha experiência com estágio avançado, e que eu acho que a gestação e o filho que nasce dessa gestação acabam sendo catalisadores de um melhor prognóstico, sabe? Mas eu tenho casos de pacientes estágio 3C, algumas, né, que foram gestantes e o que realmente um filho gera de força, não é, em termos
de busca pela vida da mãe, porque tem que cuidar do filho, é uma coisa emocionante, muito interessante. Então, ou seja, dá certo, está multidisciplinar, essas mulheres vão ter partos. É isso aí. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrar nossa reunião, então, e eu queria convidá-los para a semana que vem. Vou pedir se a Márcia pode colocar o próximo slide. A próxima semana nós vamos ter um tema sobre endometriose, com a professora Daniela e a professora Cristina, aqui do departamento, da área de ginecologia, abordando a endometriose nos tempos atuais. Tá certo? Espero todos aqui na semana que vem, no mesmo horário, tá bom? E agradeço a presença em especial do Cabelo e da Laura e de todos vocês aqui. Muito obrigada.